Bom dia! Bora pro nosso café com Deus Pai? Então pega o seu cafezinho aí e bora lá. Dia 9 de março. Entre a dor e a felicidade. A parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel. Gênesis capítulo 35, versículos 17 ao 19. Você já passou pela experiência de tudo estar dando certo? Estar no melhor momento e de repente tudo mudar? Sabe quando existem inúmeros motivos para se alegrar, mas uma notícia ofusca todos eles, a ponto de você ficar entre dois extremos, a felicidade e a tristeza? Essa era a situação vivenciada por Jacó. A esposa que ele tanto amava, Raquel, estava perdendo a vida e, no mesmo momento, dando à luz a um novo filho. Vida e morte estavam diante de seus olhos, e Jacó precisava reagir diante de uma situação tão grave e difícil. A resposta de Jacó foi pegar o diagnóstico ruim e responder com otimismo. A criança que se chamaria Benoni, que significa filho da dor, foi chamada por ele de Benjamim, filho da alegria. Não podemos impedir que coisas ruins aconteçam, todavia, podemos escolher a forma como agiremos diante dessas situações. Não podemos fazer com que nossa dor recaia sobre as outras pessoas, que é o que aconteceria se Jacó tivesse permitido que seu filho se chamasse Benoni. A criança, infelizmente, carregaria consigo a dor da morte da mãe, sentindo-se culpada pelo resto da vida. Compreenda que está em suas mãos o poder de escolher como agir ao que a vida lhe apresenta. Não é uma tarefa simples, pois diante das adversidades da vida é muito comum olharmos apenas para o que há de ruim, para a frustração da perda e o medo da derrota. Compreenda que, com fé na presença de Deus Pai, sempre ao seu lado, você terá força e serenidade para transformar toda a tristeza em alegria. Suas escolhas poderão tirar ou manter você na promessa. Palavra-chave: ressignificar. Leitura bíblica de hoje, Marcos 11. Marcos 11. A entrada triunfal. Ora, quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós. E logo que nela entrardes, encontrarei preso um jumentinho, em que ainda ninguém montou. Desprenderei-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo tornará a enviá-lo para aqui. Foram, pois, e acharam o jumentinho preso ao portão do lado de fora na rua, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam lhes perguntaram, que fazeis, desprendendo o jumentinho? Responderam como Jesus lhes tinha mandado, e lhe o deixaram levar. Então trouxeram a Jesus o jumentinho e lançaram sobre ele os seus mantos. E Jesus montou nele. Muitos também estenderam pelo caminho os seus mantos, e outros ramagens que tinham cortado nos campos. E tanto os que procediam como os que seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas.
Tendo Jesus entrado em Jerusalém, foi ao templo e, tendo observado tudo ao redor, como já se fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus purifica o templo. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome, e avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Chegaram, pois, a Jerusalém. E entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém atravessasse o templo levando qualquer utensílio, e ensinava, dizendo-lhes: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes feito covil de salteadores. Ora, os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, e procuravam o modo de o matar, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Ao cair da tarde, saíam da cidade. A figueira seca. Quando passavam, na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. A autoridade de Jesus é questionada. Vieram de novo a Jerusalém. E andando Jesus no templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciões, que lhe perguntaram: Com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu-lhe Jesus: Eu vos perguntarei uma coisa. Respondei-me, pois, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Dos homens. Respondei-me. Ao que eles arrozoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Então, por que não o crestes? Mas diremos porventura dos homens? É que temiam o povo, porque todos verdadeiramente tinham a João como profeta. Responderam, pois, a Jesus: Não sabemos. Replicou-lhes ele: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas.